Fala pessoal, aqui é o Israel, estou de volta no canal da IBNU. Novamente estamos estudando o livro Gálatas para você do Tim Keller. Chegamos no capítulo 9 do livro, que trata do capítulo 4, versículo 21 a 31 de Gálatas. Essa é a primeira parte. E qual que é o assunto da primeira parte? Qualquer um pode ser filho de Deus. Pô, legal, positivo, mas tem muita gente próxima, pertinho, que se sente filho de Deus, mas na verdade está muito mais longe do que ele imagina. Como que a gente tem esse problema? Vamos direto ao que o Tim Keller trabalha. Ele basicamente vai falar o seguinte, que tem um assunto de estar ou não estar debaixo da lei. Ele vai trabalhar esse assunto. A ideia por trás tem o grupo dos gentios, né, que é a galera que não é judeu, no período lá na época de Paulo, e eles não são judeus suficientes. Então os judaizantes ou os mestres, os falsos professores da lei, lá, os falsos mestres, vão estar informando para esses gentios o seguinte: para você virar cristão, primeiro você tem que virar judeu. Então você tem que estar debaixo da lei. O que é lei? A gente já falou, é o quê? Lei mosaica. As leis, o Pentateuco, a ideia todo judeu estava submetido à lei mosaica. Então, para eu virar um cristão, primeiro eu viro um judeu, eu me submeto à lei mosaica e depois eu consigo virar, enfim, o cristão. Então tem essa confusão. Primeiro vira judeu, depois vira cristão. E dentro dessa exigência, eu vou lembrar da minha juventude, quando eu estava na universidade, um jovem que era de uma outra comunidade, né, cristã religiosa, tentou me explicar como que eu poderia ter a minha salvação, né? Eu estava curioso, estava trocando ideia, e ele, nunca esqueço da explicação, ele falou o seguinte: a salvação vem por Jesus Cristo, mas ele é como se fosse um copo. Ele encheu metade do copo, 50%. Daí a outra metade está com você. Você vai ter que encher essa outra metade para ser salvo. E daí você consegue comprar, digamos, o ingresso celestial através das suas boas obras. Então Jesus só faz metade do trabalho. Com base nessa lógica, tem uma exigência, uma expectativa da entrega humana. O que você vai fazer para ser salvo? Essa mesma lógica está com esses judaizantes. Você tem que seguir a lei mosaica, se submeter às tradições antes de Deus te aceitar. Você não está completo, você não pode ir direto para Deus. Que história é essa? Você está sujo, se limpa primeiro. Com base nessa lógica, o Tim Keller vai trabalhar 4 tipos de pessoas, e esses tipos de pessoas vão enfrentar esse problema. Tem lei? Beleza, tem uma lei. A pergunta é, eu dependo dessa lei? Sim ou não? O que significa depender da lei? Se a lei exige algo e eu fizer, eu consigo atingir o que eu preciso. Então eu dependo dessa lei. Se eu não cumprir a lei, eu mesmo estou condenado. Daí tem um segundo fator. Beleza, tem lei, eu dependo dela. Tá, eu obedeço ela? Porque daí deu ruim se eu não obedecer. Então ele vai dividir 4 pessoas. A primeira pessoa é quem? Eu obedeço a lei e eu dependo da lei. Esse cara basicamente vai ser uma pessoa religiosa, bem arrogante, mas muito sensível e insegura. O exemplo é o fariseu. Por quê? Porque ele depende da lei, ele que se garante, ele tem que fazer tudo certinho para ir para o céu. E ele está afirmando que ele obedece à lei. A gente sabe que isso tecnicamente é possível. Paulo vai colocar eles em xeque, né? Mas essa que é o argumento. Tem um segundo tipo de pessoa. Ele também depende da lei igual ao primeiro. Só que ele, diferente do primeiro, nem consegue obedecer à lei. Daí, esse aí também, hoje em dia a gente pode... Todos esses exemplos dá para achar na igreja, na verdade. Esse segundo é o cara que está na igreja, mas ele não vai ser tão arrogante, tão religioso. Por quê? Porque ele está sentindo culpa. Baixa autoestima, bem baixa mesmo. Especificamente baixa autoestima espiritual. Ele, eu diria que seria um religioso frustrado. Eu me proponho a fazer as coisas, obedecer a lei, mas, cara, não consigo, eu fico fazendo tudo errado. E daí tem o terceiro perfil, né? Terceiro tipo de pessoa, que eu acho que até conecta com o segundo de certa forma, porque às vezes é um desdobramento, né? Esse terceiro, ele fala o seguinte: olha, eu realmente estou desobedecendo a lei, mas sabe uma coisa? Eu não dependo dessa lei, não. Desconecto a minha dependência. Daí essa pessoa pode ter uma abordagem secular, ou de relativismo espiritual, ou até uma espiritualidade meio vaga, meio desconectada, e tem um risco dela se tornar que nem a primeira pessoa, que é um certo arrogância. Por que ela vai ter arrogância semelhante ao o modelo farisaico? Porque essa terceira pessoa está basicamente afirmando que ela define as regras. Cara, eu não dependo da lei de Deus.
Eu sou minhas próprias regras. E eu desobedeço de qualquer jeito, então não faz diferença. Então fica mais tranquilo, porque a regra meio que não aplica e eu também não obedeço. Então tá tudo bem. Sem consciência, sem problema, você segue em frente e você meio que faz o que você acha melhor, sem nenhum vínculo com a lei. E daí a terceira alternativa, a quarta alternativa, que acho que funciona um pouco melhor, baseado no cristianismo bíblico, é a pessoa que fala o seguinte: olha, eu sei que eu não dependo da lei, beleza. Só que eu vou obedecer essa lei, mesmo de maneira limitada. E o que é isso? Isso é liberdade em Cristo. Essa quarta pessoa, ela vai ser mais tolerante do que a terceira, porque ela realmente sabe que ela não depende da lei. Então, ela tolera mesmo as pessoas mais fracassadas que não conseguiram atingir nenhuma qualidade na lei. Esse é o amor de Cristo para a pessoa, não importa o nível que ela esteja na vida, sempre tem oportunidade de perdão e de redenção. Vai ser mais simpática que a primeira pessoa, porque por mais que ela está obedecendo a lei, ou se propõe a obedecer a lei da melhor forma possível, isso não dá valor a mais para ela do que as outras pessoas, porque ela foi salva pela fé e não pelas obras. Então, vai ser mais inclusiva. E por último, ela não vai ter a baixa autoestima do segundo, que é a pessoa que fala: eu pequei de novo, então Deus não presta para nada, Deus não pode me amar mais. Essa fragilidade emocional associada à sensação de que você é quem tem que garantir a sua salvação, e já que você não consegue, mano, deu ruim para você. A partir dessas 4 alternativas, então, de obedecer a lei e depender dela, desobedecer a lei e também depender da lei, e daí tem eu desobedeço, mas não dependo, e eu obedeço e dependo. São as 4 alternativas. A única saudável é a última, que é o cristianismo da forma que ele deveria ser. O problema é que os judaizantes, esses falsos mestres, estão levando esses novos gentios recém-convertidos a um caminho problemático. Então Paulo vai colocar em xeque o argumento deles, e ele vai fazer isso de uma maneira muito legal e muito criativa. Como que ele faz? Todo mundo sabe muito bem a história, né, de Abraão e tal, o povo prometido, enfim, Deus escolhe Abraão e ele vai ser a origem das promessas. E qual que é a primeira promessa? Você vai ter a descendência. Pô, legal, muito boa. Então Paulo fala: olha, então você está me falando que vocês são judeus, o povo da promessa de Abraão, mas para que vocês possam ser, enfim, filhos da promessa, vocês têm que obedecer Moisés? Então Moisés agora é mais importante que a promessa para Abraão. Legal. Vou pegar essa lógica, tá? Para eu ser filho de Abraão, eu preciso obedecer Moisés. Legal. Então Abraão tem 2 descendentes. Para quem não lembra, o Tim Keller vai falar um pouco sobre a história, mas é de Agar e Sara. Então Abraão, ele vai receber a promessa de Deus, você vai ter um filho, mas a esposa dele não estava rolando, ela era infértil. Então, o que Abraão faz? Ele vai dar o jeitinho abraâmico, ele vai dar um esquema: vamos fazer o seguinte, não tinha, né, hoje em dia tem barriga de aluguel, vamos dizer que é igual barriga de aluguel, você não consegue ter o filho lá biologicamente por algumas limitações, então vamos garantir uma alternativa. Sara tinha uma escrava mais jovem, saudável, fértil. Então Deus, eu sei que você é todo poderoso, criou o mundo, mas você não consegue me salvar, você não consegue me dar um filho, deixa que eu faço aí, deixa eu me salvar, deixa eu resolver o problema. Então Abraão vai lá e tenta resolver o problema. E ele não espera a esposa infértil, mais velha, incapaz de ter filhos humanamente, e ele humanamente resolve o problema. E nasce Ismael, filho de Agar, a escrava, que para um judeu era uma coisa ruim. Eu sou judeu, eu sou filho descendente de Isaac, né? Filho de Sara. E esses, enfim, gentios, esse outro povo aí, Ismael, não é o povo da promessa. Então, com base nessa lógica, o que Paulo faz? Ele vai pegar uma coisa que é motivo de muito orgulho, né, dos judeus naquela época. Eu sou descendente direto, né, de Isaac, que é o filho da promessa. Mas daí qual que é a lógica que ele fala? Pessoal, o filho da promessa não dependeu de nada que Abraão fizesse. O filho humano que depende do homem, o filho normal, esse é Ismael. Então, se você acredita que você se garante, os seus atos vão te redimir, que você seguindo a lei é a única forma de você, enfim, ser redimido e conectar com Deus, parabéns! Você é filho não da promessa, você é filho associado a Agar, associado a Ismael, você é o filho da escravidão. E isso é muito forte o que ele fala. Galera, você se sente especial? Você acha que você é filho de Isaac? Você é descendente de Abraão via promessa? Não. Espiritualmente, você é escravo, porque você está com a regra antiga. Você não atualizou o aplicativo, você está com a versão antiga e não está funcionando. Basicamente, esse é o argumento. Então, o que é legal para isso é porque o judeu ele sabia, eu sou descendente, né, de
Abraão, eu sigo a lei de Moisés, eu sou muito especial, eu sou religioso, eu sou melhor que os outros. Então você quer fazer parte do meu clubinho especial de ungidos do Senhor? Você trata-se de fazer tudo que eu já tive que fazer, tá? Então, não circuncidou? Circuncida. Não fez aquela festinha? Vai fazer aquela... Todo o meu ritual, porque eu me garanto. Não tem nada a ver com Deus Todo-Poderoso me escolhendo ou Deus Todo-Poderoso me perdoando e redimindo da vontade dele. Dependendo da minha atitude, dos meus próprios atos, né? Então, quando Paulo fala o seguinte, olha, o que vocês mais valorizam é essa aliança que vocês tinham, é a aliança do Monte Sinai, Jerusalém, cidade terrena. Essa aliança aí no Monte Sinai, na real, é da lei, é de se submeter a da lei. Então isso aí, vocês estão espiritualmente conectados com Agar. Não está falando que a aliança no Monte Sinai, ela não tem valor. O que ele estava falando é outra coisa. Ele falou, vocês que têm essa mentalidade de que os seus próprios atos vão te redimir, que a sua ação é a que garante o caminho para o céu, digamos a classe executiva, porque você fez muita coisa boa, você vai direto para o céu. O argumento que ele apresenta é que essa lógica é exatamente o que deu ruim. E deu ruim para Abraão. Quando ele decidiu fazer as coisas sozinho, ele se arrebentou, a família brigou, deu muito, muito errado. Então é um exemplo de como não resolver as coisas. Então, basicamente, para finalizar, né, o estudo de hoje, eu queria incentivar todo mundo. Pensa nesses 4 perfis, né, que a gente falou, né, de você pode obedecer ou desobedecer à lei e se sentir sujeito ou não da lei. E o único caminho saudável é sim buscar obedecer à lei, porque se Deus fez uma aliança, se ele propôs, galera, faz isso porque isso é melhor, com certeza a sabedoria vai ser uma coisa muito positiva nos submeter à lei de Deus, no sentido em que ela vai fazer bem para a nossa vida. Agora, a partir do momento que a linha de raciocínio que a gente desenvolve espiritual é que, digamos, eu dependo dessa lei, depende de mim fazer o que a lei propõe, e se eu for um bom menino e fizer tudo certinho, eu mereço alguma coisa. Essa é a linha de raciocínio da escravidão, e essa linha de raciocínio está diretamente associado ao que o arrogante religioso despreza. Seu gentil, você tem uma conexão com Deus, porque Deus me escolheu. Você é um gentil outsider, você não tem nada a ver com o povo escolhido. Espera um pouco, todo mundo é outsider. Ninguém pode chegar a Deus se Deus não escolhe. Então, se você está chegando a Deus pelos seus próprios atos, o caminho, você está fazendo o que eu posso fazer, o que alguém pode estar fazendo, é exatamente o caminho contraditório com a proposta que Cristo fez e que está claro no livro dos Gálatas. É isso para hoje, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Estaremos de volta semana que vem falando sobre Gálatas, a parte 2 desse capítulo. E não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir nosso vídeo. Deus abençoe e até a próxima vez. Tchau!